Para quem não me conhece, eu sou a Carla, né, esposa do Dudu. Sou o Du, esposa da Carla. Nós temos 3 filhos e nós temos 9 anos de casado. E essa alegria de estar aqui, porque a gente parece que nós vamos viver só mais um domingo, e um simples domingo, né? Porém, esse viver um domingo de Kairós, que Kairós é tempo da graça, é viver um domingo de graça. Eu tenho certeza que não foi à toa que você veio. Eu tenho certeza que não foi à toa que Deus te trouxe aqui. Alguma coisa Ele tem para falar com você hoje. Porque no nosso domingo a gente sempre tem um tanto de coisa para fazer. Que seja descansar. A gente sempre tem isso para fazer. E estar na presença de Deus e vir para o encontro para se encontrar com Deus. Porque o encontro é um encontro com Deus. E ainda mais como casal, como dois, né? Dois que vão se encontrar. Deus tem algo para falar e para fazer com você. Confia nisso, creia nisso. E até mesmo busque isso nos momentos de oração, nos momentos de partilha, nos momentos de pregação. Por quê? Porque se Deus quer, depende do seu coração deixar que Ele faça. O ministério foi muito feliz em começar com eu abro as portas do meu coração, porque é justamente isso. Se o seu coração hoje estiver aberto, Deus tem algo para falar para vocês. E para falar muito com vocês. Eu queria que, se você tiver sua Bíblia, pegasse conosco a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 34 até o 39. Antes da gente começar a ler, enquanto você vai procurando, nós temos os nossos ouvintes da Web Rádio também, né? Ótimo. Queremos acolher cada disso. um que está participando conosco pela rádio, nesse dia, né, deste encontro. Que o Senhor também alcance o seu coração de vocês aí onde vocês estiverem. Isso mesmo. E depois vocês pegam mais informações, quem não conhece a nossa web rádio, para conhecê-la. Romanos, capítulo 8, versículos de 34 até o 39. Amém? Aí, acharam? Melhor, vamos ler do 35. Acho que vai ficar um contexto melhor. Do versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente, está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura, nos poderá separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós queríamos começar esse dia com essa palavra que fala para nós que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada pode tirar o amor de Deus em nós. Um amor que às vezes a gente sente ele longe de nós. Um amor que às vezes a gente sente que não está tão presente no dia a dia. E é interessante que quando o versículo 35 começa, ele começa falando de coisas que a gente às vezes imagina que nos separam do amor de Deus. E hoje a gente quer falar não de um amor de Deus só comigo, mas um amor de Deus que constrói um relacionamento, uma família, um namoro, um noivado, um casamento. Porque o amor de Deus, ele quer nos construir, e construir tudo em nós. Ele quer ser uma presença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E às vezes tem coisas que a gente vive, até enquanto casal mesmo, que às vezes a gente acha que o amor de Deus está longe de nós. Que o amor de Deus não está presente naquele momento, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso, né? Que a palavra cita de forma muito concreta. Às vezes, quando a gente vive num relacionamento, nas nossas discussões, nas nossas diferenças, a gente até imagina que como é que isso não se resolve? Porque quando a gente pensa no amor de Deus,
a gente pensa em algo que resolve tudo para nós. E Deus é aquele que nos ajuda, que nos auxilia, que quer sim nos ajudar a resolver os nossos problemas, mas muitas das vezes os problemas parecem que não se resolvem, não é verdade? Muitas vezes os problemas vão acontecendo e a gente fica assim pensando, mas por que isso não dá certo? Por que isso não se resolve? Por que isso não acontece? E a gente espera que isso aconteça, mas Deus não é indiferente, Ele sempre está perto de nós. E a gente muitas vezes escolhe, né, viver dessa forma, viver longe desse amor, porque Deus também é muito carinhoso conosco, Ele não nos agride, né? As nossas escolhas, o Senhor não vai tirar a nossa liberdade. E muitas vezes nós vivemos indiferentes ao amor de Deus. Por isso esse amor não nos alcança na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a gente simplesmente vive. A gente não se abandona, a gente não se entrega e fica perguntando por quê? Mas por que a minha vida não dá certo? Por que acontece tanta coisa? E nas tribulações, nos sofrimentos, estão algo que nos leva a Deus, e não aquilo que nos separa de Deus, né? Na palavra diz, nada disso poderá nos apartar do amor de Deus. Mas nós temos que permitir que nada disso nos separe do amor de Deus, porque é isso que o Senhor quer nos dar, né? Ou seja, a escolha é nossa, né? A gente que escolhe se Deus pode me amar, se Deus pode conduzir minha vida, se Deus pode fazer, a escolha é nossa. Deus já fez a escolha dele. Deus já fez a escolha de nos criar, de nos permitir nascer, de nos fazer pessoas, porque isso tudo é uma escolha de Deus. Você não veio ao mundo por acaso. Você não veio ao mundo, eu vim porque meu pai e minha mãe, só por isso, não. Existiu uma predestinação. Você estava predestinado por Deus. Deus te quis. Agora, a sua escolha vai fazer com que Deus também haja na sua vida. Porque além de te querer, Ele ainda te deu a graça de ser livre e de escolher. De escolher receber esse amor, de escolher receber essa presença. E olha, não quer dizer que a gente está falando tudo isso aqui e está falando desse amor maravilhoso, que é um amor maravilhoso maior do que todos os amores. Maior do que todos os amores. É o amor que sustenta os outros amores que a gente traz, que a gente carrega, que a gente vive. Eu e a Carla, a gente tem 9 anos de relacionamento. De casamento. E não foram 9 anos fáceis, que a gente está falando aqui. Não, a gente teve os nossos problemas. Teve várias vezes que a gente enfrentou situações que foram difíceis. E nem por isso a gente questionou em momento algum que Deus nos amava. Nem por isso a gente titubeou. E quantas vezes um para o outro precisa ser esse apoio também de dizer, olha, Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Não só nos nossos problemas de relacionamento, mas nos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. De olhar um para o outro e dizer assim, olha, Deus vai cuidar de nós. Deus está perto de nós. Hoje é dia 21, né? Hoje. É isso, né? Faz 19 dias que o irmão da Carla sofreu um acidente de moto. Dia 2 de fevereiro, às 3h40 da tarde, ele sofreu um acidente de moto numa rua aqui em Divinópolis, na rua Rio de Janeiro. E ele está em coma. Tem 19 dias que ele está em coma, que ele está no CTI de um hospital. E que as notícias que a gente tem deles, assim, são notícias difíceis, que o estado continua o mesmo, que ele não sai dessa situação. E nesses momentos, quando fala da tribulação, é que a gente não pode questionar o amor de Deus. O que a gente mais sonha hoje, o que a gente mais pede para Deus hoje é um milagre. Para que o irmão dela, tem 39 anos, tem 4 filhos, um homem novo, cheio de saúde, mas que, por um acaso, por uma escolha até dele, por uma situação de displicência ali, aconteceu esse fato, né, com ele, que ele está no hospital. E a gente nós sonhamos com um milagre, mas nós sonhamos com um milagre confiando de que Deus tudo vê. De que Deus tudo vê. Deus vê o coração dele lá. Deus vê a família, Deus vê o sofrimento. Deus tudo vê. E desta situação de sofrimento, olhando com a ótica do amor de Deus, nós precisamos entender que Deus vai fazer algo muito maior do que só um milagre na vida dele, do que tirar ele talvez do coma. Deus vai fazer um milagre de conversão, Deus vai fazer um milagre de transformação do coração, tanto dele quanto das pessoas que estão ao redor dele.
A gente às vezes vê o lado ruim e é difícil que a gente vê muito. Mas nós também estamos testemunhando com esse sofrimento, com essa tribulação, uma família que se recorre a Deus. Uma família que se reúne agora todos os dias para rezar. Pessoas que não tinham esse costume, né? Tios, primos, sobrinhos que se reúnem agora para rezar, para estar diante de Deus, para experimentar Deus. E se a gente olhar com a ótica de Deus, Deus está fazendo um bem muito grande através disso, através da tribulação. Portanto, a gente não tem que desanimar diante do sofrimento, nem se desesperar diante do sofrimento, diante da situação, que seja ela de doença, né? Mas aqui fala da fome, né? Quantas vezes a gente tem dívida, tem conta para pagar e não sabe como é que vai pagar, e não sabe como é que vai fazer, e não sabe como é que vai dar conta. E é também uma situação que, principalmente nós que somos casados, às vezes enfrentamos na nossa vida, porque às vezes o orçamento é curto, e a gente tem coisa para fazer e precisa resolver situações. Às vezes é um problema no trabalho que faz com que a gente fique apertado, o carro estraga, a gente não tem dinheiro para arrumar. Isso acontece com muitas pessoas. Perceber que através dessas coisas também, Deus tem algo a nos dizer e a nos amar. Porque Deus sempre nos ama, mesmo na situação de sofrimento. E isso tudo, esses pequenos sofrimentos e tribulações do dia a dia, não podem nos tirar de Deus. Não podem nos afastar de Deus. Eles têm que nos aproximar de Deus. Eles têm que nos levar para Deus. Meu irmão, eu não sei nada da sua vida hoje. Nada. Não sei nem por que você está aqui. Nem o que você veio buscar aqui hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu queria dizer para você. Deus sempre quer te falar com as situações do seu dia a dia. Deus sempre quer mais do que te falar. Deus sempre quer te amar. Amar mesmo. Amar como uma pessoa. Porque às vezes a gente trata Deus como uma energia positiva. Tem gente que tem isso, né? Aqui eu acho que ninguém deve pensar isso não. Mas tem gente que tem isso. Deus é uma energia positiva, né? Vamos fazer um bom pensamento aqui. E acha que Deus é uma coisa assim, que está aí, que pode nos ajudar, que é coisa boa, né? Tudo que é bom tem Deus. E não tem nada disso. Para nós católicos cristãos, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que quer se relacionar conosco, que quer se relacionar com você. Deus é uma pessoa que te ama infinitamente, com um amor que vai muito além do amor que a gente possa entender. Com amor nosso humano, é muito além desse amor. Deus é a fonte do amor, a fonte de todo amor. E é uma pessoa que sofre, que está do nosso lado, que às vezes a gente acha que, que é um Deus que está sentado numa cadeira, então, já que Ele é uma pessoa, pronto para nos castigar, pronto para dizer o que a gente fez de errado, pronto para... Não! Deus é um Deus que quer intervir na nossa vida a partir do nosso desejo, que nos dá a liberdade de viver como a gente quer, mas quer intervir a partir do que a gente deixa Ele fazer. E que tem um amor que vai muito além do nosso amor. Eu amo a Carla demais, ela sabe disso. Eu digo isso para ela sempre, né? Acho que ela me ama também, porque ela sempre fala isso para mim. Acho não, tenho certeza. A gente se ama muito. Mas quando eu me interessei pela Carla, e quando você se interessou aí pelo seu amor aí, seja casados, namorado, é porque ela tinha algo de bom a me oferecer. Era ou não era? Às vezes é porque a primeira vez que a gente se interessou é porque a pessoa era bonita demais, e eu falei assim, nossa, essa daí arrasou meu coração, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu me interessei com ela, assim, a gente participava do grupo de oração, e a gente caminhava já na igreja, e comecei a olhar e falei, gente, essa menina aí tem alguma coisa que está assim, está diferente. E aí começava a tentar sentar perto, aquela coisa toda. Ou seja, o amor foi surgindo a partir de um interesse meu. Não foi um interesse, um amor, doação, eu vou me doar por ela, porque eu quero fazer ela feliz. Não. No início, e com todos nós fomos assim, no início eu tinha o meu interesse. Hoje talvez eu consiga, ainda tenho os meus interesses, mas hoje eu ainda consigo me doar mais, porque o amor foi amadurecendo, a vida foi se passando, tenho os filhos, tenho o compromisso do casamento. Mas no início era só interesse meu. Eu tinha condições para amar a Carla. Quando eu comecei a me relacionar com ela, a condição é que ela era uma menina bonita, uma menina que rezava, uma menina que falava coisas interessantes. Tudo isso que foi surgindo sentimento a partir de interesses meus. Conosco é assim os seres humanos. E se um dia a Carla for uma pessoa má comigo, me tratar mal, pisar em mim, me jogar, sei lá, na parede, sei lá o que ela vai fazer comigo, talvez eu não consiga amá-la.
talvez o amor vai... Porque amor, gente, se não cultivado, se não colocar lenha nele, ele não cresce. Porque amor é decisão, não é sentimento. Mas só que Deus, o amor de Deus é diferente. Deus, ele não nos ama por interesse dele. Porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Deus não te ama por interesse dele. Deus te ama porque ele te criou para te amar. Porque se ele deixar de te amar, ele deixa de ser Deus. Se Deus deixar de te amar, ele deixa de ser Deus. Então eu queria falar de 4 características, eu quero que a Carla me ajude, que ela fique mais caladinha. Mas de 4 características do amor de Deus, que fazem desse amor ser muito diferente do nosso. 4 características, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse amor e entender que o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de uma pessoa como a gente às vezes se relaciona com o nosso cônjuge, com a pessoa que a gente se relaciona com ela, né, que a gente namora, tem um compromisso com ela. É um relacionamento que acontece também assim. Um relacionamento onde eu falo, onde Deus me fala, um relacionamento onde eu sinto Deus. Porém, o amor que Ele nos dá é muito maior do que o amor que qualquer pessoa pode nos dar. Eu falo muito com a Carla, a gente sempre falou isso desde o namoro, ela fala comigo também, que eu preciso buscar mais a Deus, amar mais a Deus, estar mais perto de Deus do que dela, porque aí eu vou conseguir amá-la mais. Porque se eu buscar nela o que Deus pode me dar, ela não vai conseguir suprir o meu coração. E às vezes a gente busca no outro. Eu digo sempre que o dom é um presente de Deus, né? Mas eu não posso me distrair tanto com o presente e esquecer daquele que me deu o presente, né? Ele é um presente de Deus na minha vida. Mas aquele que me presenteou é o que mais me ama. Eu não posso me distrair, né, o tempo inteiro com o presente. Mais ou menos assim, esse sentimento que está no meu coração em relação à pessoa do Dudu, aos meus filhos, né, as pessoas que estão ao meu redor. São presentes, pessoas que Deus colocou na minha vida por amor a mim. Preciso ser grata ao Senhor por isso. Mas Ele precisa ser o centro, aquele a quem eu devo olhar e falar como Ele me ama, como Ele cuida de mim, como Ele é carinhoso comigo, né? Isso do presente acontece muito com as pessoas. Se distraírem com a criação e esquecerem do Criador. Se distraírem com aquilo que às vezes foi Deus mesmo que nos deu e esquecer daquele que nos deu. Mas vamos para as características para a gente poder entender as diferenças. Algumas, porque são infinitas essas diferenças. Mas algumas diferenças para nos nortear e entender que Deus nos ama muito mais do que qualquer outra pessoa. E que o amor dele é muito maior do que o das pessoas. Você quer falar qual? Pode ser. Não, vai falando, eu vou entrar. Ah, tá. Ela sempre faz isso comigo. É porque ele está na praia dele, né? Eu estou fora da minha, né? Então, deixa ele. Uma hora eu dou uma navegada ali. A primeira característica, então, que a gente queria falar é que o amor de Deus é um amor incondicional. Eu já disse um pouquinho disso, assim. Eu coloquei condições para amar a Carla. Deus não põe condições para te amar. Talvez as pessoas que te amam hoje, ou as pessoas que você consegue amar hoje, são pessoas que colocam condições. Deus não põe condições. Deus te ama independente do que você possa oferecer para Ele. Independente se você goste dele ou não goste dele. Independente se você busca Ele ou não busca Ele. Deus te ama de forma incondicional. Isso, eu acredito que seja uma das maiores diferenças do amor humano para o amor de Deus. Porque o nosso amor, a gente sempre põe condições. A gente ama porque a pessoa é boa. E não falo só no relacionamento entre um homem e uma mulher, mas na família, nos amigos que a gente tem. A gente consegue amar alguém se aquela pessoa que a gente ama, ela pode nos oferecer algo. A gente se assemelha talvez um pouco ao amor de Deus em relação aos filhos, né? Quem tem filho sabe. Quase 90% dos casos, o amor do pai pelo filho é incondicional. Só que o nosso amor é tão miserável, tão humano, tão pequeno, que o amor em relação ao filho é só para entender um pouquinho, para a gente pensar assim, a grandeza do amor de Deus por nós. Porque Deus nos dá a graça de entender um pouco como Ele nos ama quando Ele nos dá um filho. Que esse amor é incondicional, Ele pode fazer o que for, que o nosso amor pelo filho permanece. Então, quem tem filho entende, como diz,
um grãozinho, né, de areia, né, no mar do que é o amor Até mesmo de Deus. porque a gente ama os nossos filhos incondicionalmente, mas a gente cobra. A gente educa, mas muitas vezes a gente cobra, né? Principalmente quando os filhos da gente vão crescendo, aí a gente começa a cobrar. Obrigado. A gente começa a cobrar. Por que você não faz isso? Por que você não dá atenção, né? E às vezes a gente cobra com uma boa vontade mesmo. Mas Deus nem isso faz. Deus nem isso faz de nós. Então a primeira característica é incondicional. A segunda é um amor exagerado. Exagerado. Às vezes você pode pensar assim, mas como que é exagerado? É exagerado. Você já pensou na quantidade de oxigênio que você precisa para sobreviver? Na sua vida toda? E quem arrumou esse exagero de oxigênio para você? Quem que te deu esse exagero de... né? Você já pensou em tantas coisas que a gente consegue, que a gente tem, que a gente precisa para sobreviver, e que são coisas exageradas. Exageradas. E que a gente às vezes nem percebe. Porque eles vêm, passam por nós. Eu olho para o meu casamento, tanto de coisa que Deus fez para mim, é um exagero. Que às vezes eu não consigo oferecer. Que às vezes eu não consigo dar para outra pessoa, se não for pela graça de Deus. E esse exagero, a gente precisa começar a entender ele e perceber ele. E parar de às vezes ficar resmungando, reclamando da vida, porque tem gente que reclama tanto da vida que, nossa mãe, reclama, tudo não está bom, tudo que acontece é um problema, né? Eu me lembro muito da minha avó, já falecida. A minha avó era assim, a Carla lembra dela, né? E a gente ri muito dela, e às vezes a gente encontra pessoas, a gente até brinca, né? Porque tem outras vós que são assim. A minha avó era assim, ela podia estar boa do jeito que fosse, mas se você chegasse para ela assim, e aí, como é que tá, avó? Não estou boa hoje não. Hoje eu acordei do jeito. Hoje eu acordei ruim. Minha avó morreu com 87 anos. Dormindo. Nem no hospital precisou ir. Ela já andava, ela era lúcida, ela não tinha nada. Não tinha nada, ia no hospital não tinha nada. Nem diabetes minha avó tinha, porque às vezes o mais velho tem. Não tinha nada. Até hoje é um mistério. De que ela morreu? Porque ela dormiu uma noite, não acordou. Uma morte linda, mas se perguntasse para ela... Tesouro. Como é que a senhora está? Não estou boa não. Estou precisando ir no médico, minhas costas estão doendo, minhas pernas estão doendo, minha cabeça está doendo, meu coração está ruim. O coração dela estava ótimo. E quantas vezes ali no médico ia falar que o coração estava ruim, o médico falou assim, não, tá tudo bem. E às vezes na nossa vida a gente é assim. A gente gosta de ver as coisas ruins, o lado negativo das situações. A gente não percebe tanto de coisa. Tem problema? Tem. Tem situação difícil? Tem. Todo mundo vive. Meus irmãos, se vocês falar que não tem problema nenhum, nós vamos lá descobrir a receita, porque essa aí não existe. O pecado, as situações do mundo, as nossas escolhas erradas fazem com que os problemas venham, e às vezes vêm pesado. Só que a nossa vida não é só isso. Existe um exagero de Deus, de coisas boas, que às vezes a gente não consegue ver. Isso eu acho que é até o mal mesmo, que coloca uma lupa muito grande nos problemas, uma lupa muito grande nas coisas negativas, que não nos deixa perceber as coisas boas. Que não nos deixa ver o tanto de coisa boa que acontece conosco. O simples fato de você acordar todo dia e poder ir para o seu trabalho, e poder fazer as coisas que você tem que fazer, isso já é um exagero de graça. Isso já é um exagero de graça. E às vezes a gente não percebe esse exagero e ficamos presos nos problemas, na situação difícil. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quem é muito negativo, quem só vê o lado ruim, nunca consegue ser feliz. Porque a gratidão do coração, a gratidão às pessoas, a gratidão a Deus é que nos faz ser feliz. É que nos faz reconhecer o bem que a gente vive, as coisas boas que a gente tem. Então esse exagero de Deus, é preciso a gente enxergar ele. Né? E a gente fala assim, do exagero de Deus, a gente fala muito de coisas assim que estão no nosso cotidiano, né? O ar, por acordar, o sol, isso tudo demonstra o exagero de Deus nos cuidados, claro, né? Porque como é perfeito o funcionamento do corpo humano, eu fico pensando, nossa, que perfeição, que exagero de perfeição, que Deus engenheiro, né? Que fez assim, de uma forma calculada. Tudo isso, né? Eu fico pensando nisso. Mas a gente que vive da providência, vive assim, dos cuidados de Deus na nossa vida, como Deus é exagerado e nos conhece perfeitamente. Eu vou falar um caso da Janaína, que né, acho que ela não importa, não. A Janaína... Se importar também, já falou. A Janaína está grávida da Esther.
né? E a Janaína é muito desesperada com algumas coisas. Janaína é da comunidade, Missão Maria de Nazaré também. E a gente, assim, a hora que fica grávida, fica esperando Deus mandar as coisas, porque realmente às vezes não dá para comprar as roupinhas, as coisas todas que a gente precisa. Mas Deus conhece tanto a Janaína e sabe tanto que ela é desesperada, ansiosa, que a Janaína foi, acho que ela estava com uns 2 meses de gravidez, ela começou a ganhar roupa. Nossa, que beleza, foi ganhando as roupas. Isso a Ângela já estava até na frente dela, mas ainda não tinha chegado muita coisa não. Mas tá ganhando roupa. O resto a Janaína falou assim, meu Deus, dá para criar 4 com tanto de roupa que tem aqui. Teve que dividir. Teve que separar, ver lá só o que ela precisava, né? E distribuiu para várias pessoas as roupinhas, as coisas. Hoje já vai vai nascer daqui uns dias. E tá aquele, né, tanto de coisa, e continua chegando e a Janaína já está dando. Eu falo assim, um exagero, né? Do exagero de Deus, com cuidado, né? Porque ele conhecia tanto a Janaína que quis mostrar para ela, não preocupa não, eu vou cuidar de tudo, né? Eu estou cuidando de você, né? Isso é um sinal para ela de que Deus estava exageradamente cuidando. Aí depois foi chegando a Ângela, foi chegando as coisas, e a gente percebeu os cuidados de Deus, né? O exagero do cuidado de Deus com as nossas coisas, até aquilo que a gente acha que não é tão importante, Deus tem tanta coisa para preocupar, vai preocupar com a roupa que meu filho vai usar, né? Deus tem tanta... Tem a fome na África. Tem, né? A fome na África, não sei o quê, Deus preocupa com cada um, e exageradamente com cada um, né? Isso é tão interessante, porque talvez já aconteceu com você também, mas você às vezes não viu. Não se deu conta, né? Porque disso. Às vezes a gente passa por uma situação, e você já deve ter passado por ela, de pensar assim, eu não vou conseguir superar isso. Eu não vou dar conta. Às vezes uma morte de alguém, às vezes um problema de saúde, que a gente olha e fala assim, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, parece que o chão some. Sabe aquelas situações assim que a gente fica sem chão, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe para onde ir. Situações mesmo, quem às vezes, né, um pouco mais velho, vai saber o que eu estou dizendo. E aí você já passou por essa situação, você venceu e você está aqui. E como que você deu conta? Deus cuidou. Deus cuidou de você. E às vezes você não viu, mas Deus cuidou. E você conseguiu superar, e você conseguiu vencer com o exagero de Deus que cuidou. E isso também nos faz entrar na outra característica de Deus, que é um amor silencioso. Deus não faz barulho. O amor de Deus não é como uma galinha que vai botar um ovo e tem que gritar para todo mundo estar sabendo que o ovo está nascendo. Deus faz as coisas caladinho. Caladinho. Ele é igual, o Padre Léo usava essa comparação da galinha com a carpa, que é um peixe, que bota um tanto de ovo, bota centenas de ovos sem falar nada. A galinha vai botar um e ela tem que fazer um barulho danado. Deus age na sua vida de forma silenciosa. Deus cuida de você e você nem vê que Ele está cuidando. Deus às vezes faz coisas no seu coração, te ajuda a superar situações de sofrimento, de angústia, e você nem vê. Deus vê você chorar no seu travesseiro, enxuga suas lágrimas e você nem percebe que Ele está ali do seu lado. Deus põe a mão, né? Põe a mão em algo que você pensa, não tem mais jeito. E você... Isso vai dar errado, né? Vai dar errado. Quantas vezes a gente acha, não, isso aí não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. E as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, as coisas vão dando um jeito, e quando a gente vê, tudo deu certo. Porque Deus estava cuidando. Meus irmãos, Deus é preocupado com você. Quando o anjo aparece para São José e diz para ele que Jesus seria o Deus Emanuel, que é um Deus conosco. Nós precisamos perder e tirar de nós todo o ranço de que Deus está distante, não. Deus está perto. Deus está do lado, Deus está junto, mas junto mesmo. Não é junto só naqueles momentos que a gente acha que a gente está dentro da igreja, não, é junto de nós, para cuidar de nós de forma silenciosa. Mas Ele também pode se manifestar a partir do momento que a gente convida Ele a se manifestar. Porque uma característica muito importante de Deus é que Ele é uma pessoa educada. Ele não é uma pessoa mal educada. Ele não é um entrão. Ele não entra nos seus assuntos se você não convidar a entrar. Ele não dá opinião na sua vida se você não perguntar para Ele a opinião dele. Mas Ele é um Deus que cuida de forma exagerada, incondicional e silenciosa, sem dizer muitas coisas. Às vezes, os momentos que a gente tem
que a gente está mais assim, difícil conosco mesmo, né? Porque eu estou falando de problemas externos, mas tem hora que o coração da gente é tão complicado, né? E eu falo para os homens também, que os homens às vezes são mais durão, mas tem hora que nem a gente se entende, né? A gente olha para nós e fala, nossa senhora, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, né? Aqueles que estão para casar, se casam ou compram bicicleta, cheio de dúvida, né? Cheio de medo. Quantas vezes a gente tem medo? Medo disso, medo daquilo, medo de tomar uma decisão. E às vezes no silêncio do nosso coração, naquele momento que a gente está conosco, que a gente nem sabe que é Deus que está ali do nosso lado, é que as coisas vão se resolvendo, que às vezes a nossa lágrima faz com que a gente às vezes encontre um alívio, né? Às vezes a gente chora sozinho, encontra um alívio, ou às vezes a gente pensa sozinho, fica lá, vive um momento de dor sozinho, encontra um alívio e não percebe que é Deus que está ali de forma silenciosa, resolvendo as coisas do nosso coração. Porque, meus irmãos, um dos maiores mistérios da humanidade é o coração do homem. É aquilo que está dentro de nós e que só Deus conhece. Só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe o que passa dentro de você. Às vezes nem você mesmo pode te entender. Às vezes nem você mesmo sabe por que às vezes você tem algum sentimento, você tem algum sofrimento. Só Deus te conhece profundamente. E só nele, a gente pode ser feliz e ser completo. Às vezes a gente vai buscar muitos amores na nossa vida. E às vezes a gente até já buscou muitos amores. Ou às vezes a gente vai buscar no nosso amor tantas coisas e querer que esse amor nos preenche e nos complete de diversas formas. Às vezes a gente vai buscar em coisas materiais, né? Tem gente que cada dia quer ser feliz buscando algo novo materialmente. Só que existe um amor que pode, e é o único que pode, preencher o nosso coração. E a última característica, o amor de Deus é gratuito. Eu até disse isso comparando com os filhos um pouquinho, porque a gente sempre questiona o preço das coisas, das situações, né? A gente sempre se preocupa assim, quanto que isso vai custar, porque tudo custa, né, gente? Já viram? Nem relógio trabalha de graça, né? Eles falam isso, né? Nem relógio trabalha de graça. Os de corda, você pelo menos dá a corda, nesse tem que dar. E a gente está acostumado com um mundo assim, que tudo tem um preço. As pessoas têm um preço, as coisas que a gente quer têm um preço. E me parece que as coisas que têm mais valor são as coisas que a gente mais dá valor. Ah, mas isso aqui não tem como ser ruim, não. Foi caro. Não tem isso no mundo? Não, eu fui olhar aquele negócio lá que a gente precisa comprar. Tem um tanto de marca, mas tem um lá que é mais caro, eu acho que ele é o melhor. Porque tudo tem um preço. Deus não põe preço para te amar. Deus não põe preço para fazer algo na sua vida. Deus não exige de você algo para Ele fazer. Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas Deus quer que eu mude de vida. Porque eles falam comigo que Deus não quer que eu traia minha esposa, que Deus quer que eu seja fiel, que Deus quer que eu vá à missa. Isso pode ser um preço. Tem gente que fala isso, isso é um preço. Eu tenho que ir à missa todo domingo, eu tenho que seguir as coisas que Deus me pede. Isso é um preço. Tudo que Deus nos pede, entenda isso muito bem. Tudo que Deus te pede não é para te amar, é para te fazer feliz. Deus, quando nos deu a palavra dele, Ele nos deu como um manual. Manual de que alguém que cria algo. Um engenheiro, quando faz um carro, ou quando faz esse microfone, ele nos dá um manual. E diz, olha, se você seguir isso aqui, vai dar tudo certo. Agora, se você não seguir, pode dar errado. Mas isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Isso não tem nada a ver com o tanto que Deus vai te amar. Se eu for bom, Deus me ama. Se eu for ruim, Deus não me ama. Não tem nada disso. Isso Deus te ama bom ou ruim, péssimo, horrível, miserável. Agora, Ele te dá um manual para que você seja feliz, porque Ele te deu liberdade. E talvez as suas escolhas, não é que Deus vai deixar de te amar, vão trazer consequências para a sua vida que Deus não quer que aconteçam. É isso que eu ia dizer, né? Não é uma troca, né? Para ser feliz. Realmente é aquilo que é a liberdade de escolher, aquilo que vai te tornar livre, que vai deixar a sua vida, como diz, mais próxima de Deus, né? São as escolhas que a gente faz. E é muito importante a gente entender das nossas escolhas, porque tem hora que a gente põe a culpa em Deus, mas a culpa é toda nossa, porque a gente escolheu errado. E olha, eu estava partilhando isso com a Carla sobre uma conhecida nossa que está para se casar, né? E uma pessoa que não vai muito na igreja e
está para se casar, e a gente percebe que ela não devia fazer isso, porque o noivo dela, ele não é uma pessoa que ele tem mostrado para ela que não é um homem para ela casar com ele. E às vezes nessas horas Deus vai falando com a pessoa. Deus vai dizendo, olha, eu te amo, eu estou deixando você ver isso. Eu te amo, olha o que está acontecendo. Eu te amo, eu estou te dando a chance de escolher. Mas a pessoa fica lá, não, mas eu quero é isso, mas é isso que eu quero. E olha, Deus não vai ferir as suas escolhas. Agora, as suas escolhas vão trazer as consequências que você escolheu. Não foi Deus. E aí essa conhecida nossa, tudo indica que ela vai se casar. E depois ela vai casar, vai dar errado, tudo que ela viu antes vai acontecer. E a culpa é de Deus, né? E aí Deus vai falar assim, não, mas Deus não abençoa minha família, mas Deus não abençoa meu relacionamento, mas Deus não ama meu casamento. Olha, Deus te falou um tanto de vezes que não era para você fazer, e você fez. Aí agora não adianta. Não adianta. É possível salvar? Sim, os dois têm que se aproximar de Deus, né? Claro. Deus faz nova todas as coisas. Deus pode mudar tudo a partir do nosso desejo que Ele faça. Deus não vai agredir, e não é Deus que castiga, não é Deus que dá aquilo que é errado, não. São as nossas escolhas. Claro que para isso a gente vive esses encontros aqui, porque nem sempre é fácil escolher certo. Nem sempre é fácil decidir certo. Às vezes nós ficamos confusos diante de situações. Às vezes a gente não sabe o que fazer diante de diversos caminhos que a gente tem que tomar. Aí se aproximar de Deus, do amor de Deus que cura o nosso coração. Porque eu olho para uma situação como a dessa conhecida nossa e vejo assim que às vezes o coração dela é carente e por conta de carência está escolhendo errado. Às vezes é um coração que não sabe muito bem o que é amor e porque não sabe o que é amor está escolhendo errado. E aproximar-se de Deus, Deus ama, Deus cura as carências e ajuda a pessoa a estar livre. Gente, Deus nos amar é nos fazer livres. Porque Ele nos preenche ao ponto da gente ter que tomar a decisão, independente do que o nosso coração às vezes está guiando para o lado errado. Porque às vezes o nosso coração, por conta de sofrimentos, por conta do nosso passado, daqui a pouco nós vamos falar disso. Vem um outro casal falar para vocês da importância do nosso coração estar curado, para estar livre. E olha, a melhor receita para a cura do nosso coração é o amor de Deus. É o amor de um Deus que nos conhece profundamente, que sabe tudo de nós, que sabe tudo que passamos. Um Deus que quer cuidar de nós. Só esse Deus amoroso, né? Em que a gente acredita que tem tanto carinho, tanto cuidado, tanto amor por nós, pode nos mostrar caminhos para que a nossa história, a nossa vida, tudo que a gente traz, isso nós vamos falar daqui a pouco, determinem a nossa vida de forma triste, de forma vazia, porque esse amor de Deus pode preencher o nosso coração e fazer o nosso relacionamento ser outro. Eu, por mim, né, por mim mesmo, Eduardo por ele mesmo, não consegue preencher meu coração, eu não consigo preencher o coração dele, mas Deus pode nos direcionar, pode nos amar, nos conduzir, de forma que a nossa vida juntos seja mais leve, né? E até nos dê a graça de viver mais equilibradamente, né, um relacionamento. Então, nesse dia, né, que abramos o nosso coração na certeza de que Deus cuida de nós. Não foi por acaso, não é por acaso que cada um está aqui, mas Deus nos quis aqui, né? Tudo que nós vamos conversar ainda, Deus nos quis aqui, nos quer diferentes. E até mesmo quer nos fazer felizes diferentes, né? Diante disso que a Carla está falando, nós precisamos nos abrir para o amor de Deus, porque às vezes a gente busca no outro e cobra do outro aquilo que ele não pode nos dar. E aí vamos tornando um relacionamento doentio, um relacionamento de cobrança, de insegurança. Quantas vezes nós somos inseguros nos nossos relacionamentos porque a gente tem medo de não ser amado. A gente tem medo de que a pessoa não nos ame do tanto. E, gente, ela não vai te amar o tanto que você precisa de amor. Só Deus pode te amar o tanto que você precisa de ser amado. Só se aproximando de Deus que o seu coração vai ser preenchido do amor como você precisa ser preenchido. O Catecismo da Igreja Católica fala no primeiro parágrafo dele. Isso a doutrina da nossa igreja ensina para nós através da interpretação da Bíblia. Ele ensina para nós que existe dentro do coração de cada ser humano um vazio do tamanho de Deus. E que esse vazio só Deus pode preencher.
E às vezes a gente não entende por que a gente não consegue se dar bem, por que a gente não consegue parar de cobrar, por que a gente não consegue ter segurança no nosso relacionamento, por que o ciúme é tão grande, porque a gente às vezes não está se sentindo tão amado. Às vezes a gente está com uma pessoa, mas não se sente completamente amado, não se sente completamente preenchido, e isso pode tanto transformar um relacionamento em um relacionamento doentio, como a gente imaginar que a gente às vezes não está no lugar certo, não está no relacionamento certo, porque a gente precisa ser mais amado, que a gente precisa de mais coisas, que a gente não está tendo tudo, e aí pode surgir a dúvida se aquela pessoa é a pessoa certa, pode surgir até a tentação de buscar outra pessoa. Meus irmãos, a Carla na minha vida é um acréscimo do amor de Deus, um acréscimo do amor de Deus. O primeiro amor, o amor que tem que me preencher, e isso a gente consegue de forma simples, de estar perto de Deus. Não estou falando, mas eu nunca senti isso, mas eu nunca vivi isso, mas isso aí deve ser muito difícil, é só para quem reza demais. Não, é só o seu coração querer. É só o seu coração querer se encontrar com uma pessoa que se chama Deus, que te conhece, que sabe tudo de você, que sabe dos seus medos, que sabe dos seus conflitos. Se o seu coração quiser estar perto dele, só querer estar perto dele, buscá-lo na missa sim, buscá-lo de alguma forma, estar aqui. Esse estar aqui é um sinal de que você já está dando passos para que o amor de Deus possa preencher o seu coração e transformar a sua vida e a vida do seu relacionamento, a vida do seu namoro, a vida do seu casamento. Porque, meus irmãos, se Deus te deu essa pessoa aí, se ela é um presente de Deus para você, é para que você seja feliz. Deus não tem outro propósito para a sua vida a não ser a sua felicidade. Deus não tem outro projeto para a sua vida a não ser a sua felicidade. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para ser pleno, para ser amado. E se talvez na sua vida hoje existem situações que você sente que você não está sendo pleno, que você sente que você não está sendo amado, que você sente que a felicidade não está ali, Deus quer mudar. Deus quer tocar. Não é que Deus quer tirar os problemas, mas Deus não quer que os problemas te tirem dele. Deus não quer que os problemas, porque eles sempre vão bater a porta aí, eles sempre vão chegar lá. Mas Deus não quer que os problemas te tirem dele, que tire a sua paz, que te traga desespero. A situação do irmão da Carla no hospital, muitas das vezes a gente percebia que algumas pessoas caminhavam para o desespero. E a gente sempre buscou assim, trazer elas para Deus, porque Deus não nos deixa cair no desespero. Deus vai te dar às vezes, Deus vai permitir, não te dar, permitir às vezes que você sofra. Mas Deus não quer o desespero para você, o desespero na sua vida. Portanto, se abra a Deus. Não só hoje, mas hoje em especial, mas a partir de hoje, se abra a Deus. Se abra a Deus lá na sua casa, quando você e sua esposa estiverem juntos, forem até o ato conjugal de vocês, se abra a Deus, fala: Deus, fica aqui conosco, para que a gente possa se amar mais do que a gente dá conta. Se abra a Deus no seu namoro. Às vezes, quando as coisas começarem a criar insegurança, medo, fala: Deus, vem ficar perto de nós, vem ficar junto de nós, traz esse amor que tanto falaram para nós, traz esse amor para perto de nós. Se abra a Deus, porque Deus está aberto a você. Deus te conhece e nada pode separar dele, a não ser você mesmo. Nada que aconteça na sua vida pode separar de Deus, a não ser você mesmo, a não ser as suas escolhas. Portanto, escolha o amor de Deus hoje. Não deixe que a tribulação, não deixe que as angústias do seu coração, que às vezes você tem aí, e que ninguém às vezes sabe, não deixe que os desentendimentos e perseguições, as brigas, as discussões, te afaste de Deus. Não deixe que os problemas financeiros, que a falta de alguma coisa, ou a falta até de alguém que já se foi, te afaste do amor de Deus. Mas deixe que Deus possa moldar o seu coração num amor que ninguém pode te dar, num amor que vai além do seu entendimento, mas um amor que precisa ser sentido e vivido todos os dias. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos?
Segura forte na mão da pessoa aí que é outra parte de você. Talvez ainda não de forma total e plena, mas que se for para ser sua, no céu já está escrito que vocês vão ficar juntos. E só isso já valeu. Feche os seus olhos um pouquinho. E diante de tudo que nós partilhamos, diante de tudo que falamos, apresenta o seu coração para Deus. Às vezes você não tem muito tempo que não reza. Às vezes você não sabe nem como rezar. Às vezes o seu relacionamento com Deus é um relacionamento mais de razão, mais de alguém assim que pensa nas coisas mais racionalmente. Mas conversa com Deus um pouquinho agora. Fala para Ele de todas as coisas que hoje você sente que tentam te afastar do amor dEle. Fala para Ele dos seus problemas. Fala para Ele das situações difíceis que você tem enfrentado no seu dia a dia. Fala para Ele de coisas que às vezes você nem consegue explicar, que são coisas do seu coração, angústias, depressão, solidão. Às vezes você tem alguém aí que está do seu lado, que é uma pessoa que você ama e que te ama também, mas ainda assim você se sente sozinho em alguns momentos. Fala para Deus. Fala para Deus daquele problema lá no seu trabalho, que também tenta te afastar dele. Ou seja, fala para Deus de tudo aquilo que você vive hoje e que você sente que te incomoda, te faz sofrer e te sente que tenta te afastar de Deus, tenta te dar desespero, coloca medo no seu coração. Fala para Deus dos seus medos, das suas dúvidas, da sua insegurança. Coloca na sua mente agora a imagem de Deus que você tem no seu coração, como você pensa Deus, pessoa de Deus. E usando a sua imaginação, a sua criatividade, vá ao encontro desse Deus amoroso. Não sei se o seu olhar nessa sua imaginação te faz pensar num Deus ranzinza, um Deus com a cara fechada, mas nesse momento imagina um Deus amoroso, sorridente, como um vovozinho bem carinhoso mesmo, talvez seja a palavra certa, mas se te apresentaram Deus quanto criança, né? Um Deus bravo, um Deus que castiga. Nesse momento desfaz esse pensamento e vai ao encontro de um Deus amoroso. Aí na sua imagem, na sua mente. Senta no colo desse Deus. Imagina realmente esse Deus sentado em um lugar e acariciando. E dizendo a você, eu estou aqui, eu cuido de você. Eu estou com você, eu estou na sua casa, eu estou com os seus. Estou com seu companheiro, com sua esposa, com seu esposo, com seu namorado, seu noivo. Eu estou com vocês. Mesmo que tudo possa parecer que não esteja, senta nesse colo de Deus e deixa Deus amar você profundamente agora. E usa da sua imaginação. A nossa imaginação pode nos ajudar a rezar. Usa da sua imaginação mesmo. Se coloca na presença de Deus. Um Deus que te conhece. Um Deus que olha nos teus olhos como ninguém jamais olhou. E vê tudo de você. Vê tudo, vê os seus pecados, vê os seus erros, mas não te condena. E para isso não importa agora. Isso não importa para Ele. Mas um Deus que vê as suas aflições. E um Deus que quer escutar do seu coração a vontade que o seu coração tem para que Ele possa cuidar de você. Fala com Deus aí, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Pede e coloca agora aí, vai falando, cuida de mim. Fala daquilo que Ele precisa cuidar. Fala, Senhor, cuida de mim, do meu namoro, das minhas contas, dos meus filhos, da enfermidade de alguém. Vai pensando naquilo que você quer que Deus cuide hoje. Porque, meu irmão, o cuidado de Deus é um sinal do amor de Deus. Deus quer cuidar de você, cuidar de tudo.
de tudo que te envolve, de tudo que diz respeito à sua vida. Deus quer cuidar de você. Ainda que muitas coisas deem errado, ainda que o problema tente assolar a sua vida, Deus quer cuidar de você. Por isso entrega para Ele. Nesse primeiro momento de oração do nosso encontro, entrega para Deus tudo aquilo que você gostaria que Ele cuidasse. Tudo mesmo. Vá pensando, vá usando a sua imaginação para você rezar, para dizer para Deus: cuida, Senhor. Cuida, Jesus, da minha depressão. Cuida das minhas aflições e angústias. Cuida, Senhor, das minhas dúvidas. Tem pessoas que têm dúvida demais. Cuida da minha insegurança, do meu ciúme. Cuida, Senhor, das brigas do meu relacionamento. Cuida, Jesus, daquilo que eu sinto que ninguém sabe. Às vezes o medo, a vontade de jogar tudo para o alto que eu tenho dentro de mim, Senhor. A vontade de desistir de tudo. Cuida, Deus. Cuida, Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim. Mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim. Cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Pode abrir os seus olhos. Olha para a pessoa aí, seu namorado. Só olha por enquanto. Você vai dizer uma coisa para ele que eu não sei se você vai ter coragem de dizer agora. Você vai tentar olhar nos olhos deles e dizer isso. Deus ama você muito mais do que eu. Fala isso, olhando no olho dele, dela. Deus ama você muito mais do que eu. Dá um abraço, um beijo, um sorriso, sentados mesmo. E aí, de mãozinha dada, abraçadinho, nós vamos rezar, porque Deus precisa usar de nós para amar as pessoas. Abraço, fica abraçadinho, fica pertinho, gente. Vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Deus precisa usar de nós
para amar os outros. E meu irmão, você precisa ser na vida dessa outra pessoa aí. Você é homem, precisa ser na vida da sua mulher, da sua esposa, um sinal do amor de Deus. Você, esposa, precisa ser na vida do seu marido, do seu namorado, um sinal do amor de Deus. Um sinal, uma presença. Às vezes a gente está junto, mas não está presente. Às vezes a gente está junto, mas deixa que tantas coisas nos deixam ficar distantes, mesmo estando pertinho. O amor de Deus é aquilo que une o coração, muito mais do que o corpo. Tem muita gente vivendo por aí com uma união de corpo muito boa, mas um coração distante. Deus não quer isso para você. Portanto, nesse finalzinho dessa oração, você vai repetir comigo uma oração, se você quiser, para que você seja sinal do amor de Deus na vida dessa pessoa. Porque se você não for um sinal do amor de Deus, você não vai conseguir dar quase nada para ele, para ela. E talvez o que você der não vai fazer tão bem. Agora, se você deixar Deus amar essa pessoa através de você, eu tenho certeza que vocês têm tudo para serem muito felizes. Amém? Então fecha os seus olhos e fica abraçadinho assim, ó. Aqueles que já são casados há mais tempo, esqueceram como é que é ficar assim, é bom, viu, ainda. Fala assim, Deus. Fala forte, Deus. Eu quero ser um sinal. Ser a presença. Do seu amor. Na vida dessa pessoa que está aqui. Eu quero, Deus. Me ajuda. Me dá a graça. Me toca. Para que eu seja. Agora você vai dizer o nome dela. Na vida da Carla. Na vida do Eduardo. Um sinal. Concreto. Do seu amor. Amém. E repete assim: obrigado, Deus. Pela Carla. Não precisa ser pela Carla, não. É pela outra pessoa, que a Carla é minha, tá? Obrigado, Deus. Pela Carla. Pelo Eduardo. Porque ela é. Porque ele é. Um sinal. Do seu amor. Um presente. Um presente que o Senhor me deu. Por amor a mim. Amém. Dá um abraço, um beijo, um sorriso. Agora você pode dizer que você ama também, tá? Deus ama, mas você também ama. Pode falar pra ele, tá? Amém?